O que seria, por exemplo, a atenção? O que é um processo? O que é a atenção? Como que ela é caracterizada? Circuitos envolvidos e, consequentemente, o teste consegue ver déficit ali ou não, né? Bom, vamos lá. Atenção é uma coisa muito complexa. As pessoas costumam simplificar ela. É muito difícil a gente dizer o que é a atenção, onde ela começa e onde ela acaba. Onde começam as funções executivas e onde começa a atenção. Onde começa a memória operacional e onde começa a atenção, né? Então, de uma maneira geral, eu costumo dizer, e eu gosto desse conceito, apesar de ele ter algumas imprecisões, que a atenção é o direcionamento dos processos cognitivos conscientes. A atenção é o direcionamento dos processos cognitivos conscientes, né? Então, por exemplo, agora você está prestando atenção em mim, teus processos cognitivos e teus órgãos sensoriais, eles estão captando informações e processando essas informações, né? Apesar desse conceito, ele ter alguns problemas, principalmente quando a gente fala de processos cognitivos conscientes, né? Eu gosto dele, porque ele ajuda a dar um pouquinho da dimensão e da complexidade da atenção. Então, quando eu estou falando de atenção, eu estou falando de processos sensoriais, perceptivos e cognitivos. Né? Então, se a gente pensar nesses três processos, a gente vai ver que a gente vai envolver uma circuitaria muito grande e vai, de certa maneira, sobrepor alguns circuitos e algumas funções, né? A segunda coisa é que a própria atenção ela tem características. Então, a gente entende que a atenção tem, por exemplo, um aspecto seletivo. Você não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Você vai selecionar um objeto atencional do ambiente e você vai melhorar a resolução desse objeto. Quase como se fosse um foco de uma câmera, assim. Isso. Imagina que nem se fosse esses refletores, né? Então, ele ilumina uma determinada região do ambiente, certo? E destaca ela, né? Por outro lado, a atenção ela também não pode ficar fixa num ponto, que a gente tem uma série de estímulos que se atravessam no ambiente e você às vezes precisa atender esses estímulos por conta de uma urgência. Então a gente tem a capacidade de alterar o foco atencional, né? A gente chama isso de alternância, ou a característica da alternância ou atenção alternada. A segunda questão diz respeito a coisa que mais incomoda a maioria das pessoas, que é a manutenção do foco atencional, né? Ou seja, você conseguir sustentar o teu foco atencional por um tempo, até que você consiga findar uma determinada tarefa, né? Então, eu estou falando de três características. Essas três características envolvem dois componentes. Um que é voluntário e o outro que é involuntário, certo? Então, por exemplo, você está aqui agora prestando atenção no que eu estou falando, eu diria que você, em muitos aspectos, está direcionando o teu foco voluntariamente para cá. Mas se, sei lá, cai alguma coisa lá na outra sala e faz um barulhão, automaticamente você alterna o teu foco atencional. Então, a gente entende que tem um circuito, depois eu vou falar um pouquinho desse circuito. Evolutivamente, isso deve ter sido muito útil, né? Imagina você tá bebendo água e não está enxergando os predadores que tem em volta, né? Então tá comendo, forrageando, né? E isso é muito interessante, assim, porque, na verdade, você vai ter dois circuitos trabalhando em relação à atenção, né? Um circuito ligado, digamos assim, à atenção endógena, essa que eu tenho algum controle, e uma atenção exógena, aquela que está ligada a eventos que irrompem no ambiente, né? Então, se a gente for pensar só em relação a esses aspectos da atenção, a gente já vai ver que a gente tem uma complexidade de conceitos e uma complexidade de circuitos, né?